Boa noite. Ai, deu até um alívio. Isso acontece, acontece. Do nada, o meu computador travou e parou tudo. Eu disse, gente, o que aconteceu aqui? Aham. O pessoal está entrando ali ainda. Vamos esperar um pouquinho como teve esse. É que eu não sei o que deu. Quando eu liberei o teu áudio, ele travou o meu computador. Todo esse povo aí participa? Sim, né? 100 pessoas nessas palestras. Gente, vamos esperar uns minutinhos que o pessoal deve estar entrando na sala. Tranquilo. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Luciane. Tudo Boa bem? noite, tudo. Aqui ao meu lado está o Padre Assis, Padre Assis Vendo. Moser. Como vai, padre? Tudo bem? Maravilha, só vai. Não. Ô, Jean, você acha que ia dar alguma coisa errada com padres abençoando essa semana aí o tempo todo? Tem bispo, padre, diácono, É, gente boa para mais de metro. Como é que não vai dar certo? Agora eu estou. Verdade, é verdade. nossa, eu tava aqui, eu sempre entro antes, ligo, boto a musiquinha tradicional, tudo certinho. Eu não consegui nem pegar a minha água hoje, não deu nem tempo. Tá? Começou, aí eu tive que reiniciar o computador, me deu até um calafrio aqui dentro do escritório. Hum, Vamos só dar uns 5 minutinhos, aí a gente já inicia. tá ótimo. Enquanto o pessoal está entrando ali, a gente já está com 30 pessoas na sala. Daqui onde eu estou, vocês me ouvem bem? Muito Ouve bem, sim, padre. dá para ouvir bem. Então tá bom. O Jean é que nem eu. Quando eu vou rezar a missa, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá ao presbitério, no altar, ver se o missal está pronto, ver se o microfone está funcionando. Está tudo funcionando, aí eu já esfrio a barriga. Não, eu tava, assim, eu moro, a Dominus, ela é no mesmo prédio que eu moro, né? Então eu sou vizinho do meu trabalho. E aí eu fui para academia, tudo, jantei, me organizei, aí eu estava assistindo o jornal, 7h30, eu disse, agora eu vou para o escritório. E aí eu vim para cá e comecei a organizar as coisas. E aí caiu. Aí eu digo, não. Aí eu reiniciei aqui, mas deu certo. Nós estávamos agora numa live aqui, dois educadores da nossa obra. Estão Sim, fazendo uma live e quem estava junto era o nosso personagem artista aqui de Itajaí, a Dete Peixeira. eu adoro ela, é demais. Mas ela está conosco aí até agora, está finalizando lá no outro lado o trabalho, ela está nos ajudando também. Que legal, que legal. Quem disse que essa pandemia não tem barulho, não tem agitação, não tem trabalho, né? A gente aprendeu, né, a fazer de outra maneira, de outra forma, né? Mas Sim. não deixamos de fazer, né, Cláudia? Ainda Isso mais mesmo. numa obra social, ó. São dois Verdade. eventos no mesmo dia, a gente se divide em 1000, né? Eu Essa é a nossa rotina. posso imaginar. É bem isso mesmo. Na verdade, eu sempre falei já em alguns eventos nossos aqui, que eu tive ali no período de março o choque da quarentena, né? Então, tipo, a gente como empreendedor e toda a realidade que a gente precisa lidar com a questão financeira. E quando eu vi a quarentena, eu disse, meu Deus, a minha empresa estava crescendo 40% ao mês. E agora que vai ser e tal, e aí eu vi as paróquias fechando, eu vi contratos sendo encerrados, e aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e por providência de Deus eu passei por um programa de mentoria de liderança para líderes, para empreendedores e tal. E eu estava encerrando o processo do programa de mentoria. E aí nessa história de eu fechar, de eu começar estava fechando o programa e aí eu disse para minha mentora assim,
eu tô em pânico, né? Porque eu não sei o que que eu vou fazer e tal. E aí ela, não, agora é o momento que você vai precisar ter a resiliência de empreendedor e lidar com isso e tal. E aí eu nunca me esqueço, assim, eu olhei para toda a realidade e disse, cara, eu consegui até agora, isso é só mais uma coisa que a gente vai precisar lidar, né? E aí eu perguntei o que que a pandemia tinha para me ensinar. E aí foi nesse momento que eu tive o estralo e foi, na verdade, numa conversa com a minha mentora, que ela disse assim, vai fazer alguma coisa que tu goste. E aí eu disse, cara, o que eu gosto de fazer, né? Assim, porque fechado dentro de casa, e aí eu estava incomodado com o meu escritório, com a minha casa, eu tinha mudado para o apartamento, estava tudo ainda muito desorganizado. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar tinta e vou pintar o meu apartamento. E aí eu saí, fui na Leroy Merlin, que é o meu shopping, eu adoro aquela loja. E aí eu fui, comprei tinta e passei 3 dias pintando o meu apartamento. E aí esse foi o estralo, e o escritório também. E foi o momento que eu vi que eu podia fazer algo, né, de diferente, enfim. E aí eu comecei a pensar em ideias, e quando eu estava pintando, foi vindo várias ideias, coisas para fazer. E ali a gente teve a ideia dos eventos online. A Semana da Evangelização nasceu disso. E aí a gente fez a primeira. A gente fez a Semana da Evangelização, a primeira foi 6 dias, de segunda a sábado, às 3 da tarde. Aliás, à 1 da tarde. E eu achei assim, não vai dar muita gente, né? E aí a gente teve 250 inscritos, uma média de 80, 90 participantes. E foi assim, os palestrantes detonaram, foi fantástico e tal. E aí a gente começou, então a gente já reuniu mais de 5.000 pessoas nesse período de pandemia, com eventos de alto nível, assim, que a gente falou desde inteligência emocional para trabalhar na evangelização com as pessoas, a gestão estratégica, né, como a Cláudia participou do Conexão Evangelizar, que foi só sobre gestão de instituições católicas, com professores, eram todos doutores, só eu que dei uma palestra no Hellis Mortal, eles lá, todos os doutores, né, dando a palestra e tal. Então a gente vai vendo que, na verdade, a pandemia podia ensinar muita coisa, né? Existem 2 perfis de pessoas, aquelas que cruzaram os braços e disseram, vamos esperar tudo isso passar, e aquelas que disseram, cara, o que que eu vou fazer? Vem cá, pandemia, vamos se abraçar aqui, que você vai ficar comigo mesmo, então vamos crescer juntos, né? Assim. E eu acho que essa é uma experiência muito importante. Então, a Semana da Evangelização, ela nasce disso, assim, né? E eu acho que é uma coisa muito interessante, porque eu acho que nunca nós iríamos nos reunir dessa forma se não fosse a pandemia. Virou a chave muito rápido, né? Então, a igreja mesmo tinha um preconceito muito grande em relação à formação, né? E hoje eu faço workshop para a diocese, eu fiz um workshop para uma diocese que eu reuni 400 pessoas online para a Pastoral do Dízimo, e nós, da negociação para fechar, que é um evento gratuito que a gente faz, a execução foram 6 dias de organização. E a gente reuniu 400 pessoas. Então, a força, né, da internet e tudo mais, então isso é muito bacana. Mas vamos lá, gente, começamos a semana, mais uma noite da Semana da Evangelização. Hoje, a ideia é fazermos um momento de partilha, onde nós vamos falar um pouquinho da importância de estabelecer redes de solidariedade, parcerias, compromisso. E quando eu e a Cláudia fechávamos esse cronograma, eu disse para a Cláudia o seguinte, eu disse, Cláudia, eu não conheço quase ninguém da realidade social, eu acho que eu não tenho ninguém para falar sobre isso, então você pode montar toda a programação. E aí a Cláudia a gente montou a programação juntos, mas aí ela ia ver os palestrantes, e eu olhei aquele tema e disse, gente, será que eu não tenho ninguém para indicar? Não é possível, né? E aí, quando eu li o texto, eu disse, gente, o Parque Dom Bosco, eu trabalhei no parque, eu tenho uma paixão enorme, eu trabalhei 1 ano e pouco no departamento de captação de recursos, de eventos, eu era assessor de eventos do parque, amava esse lugar, passei muitos feriados aí trabalhando, criando projetos, né, cuidava com muita alegria, adorava ver as crianças, enfim,
tudo, a oração, lembro de todos os detalhes, a oração da manhã, a declamação da missão, visão e valores do parque, eu não sei se ainda é assim, mas era assim que a gente fazia todo santo dia, nós iniciávamos o nosso dia rezando e declamando a missão do parque. E por muito tempo, hoje eu acho que eu não vou mais lembrar, mas por muito tempo eu lembrava da missão e era muito interessante o quanto o parque entra na nossa vida e o quanto é impressionante a cultura que se estabelece dentro do parque de solidariedade, de parceria. As crianças, os jovens, é algo assim de fato inesquecível na minha vida. Eu aprendi muito do que eu sou. Profissionalmente, eu agradeço aos salesianos, porque eu aprendi em um ano o que eu não aprenderia na faculdade. Com toda a certeza do meu coração, assim. Eu tive uma gerente muito exigente, que era a Carlota, né, Luciana, e foi assim uma experiência muito importante para mim. Então, hoje, ter a Lu aqui, que foi minha amiga de trabalho, nós éramos parceiraços de trabalho mesmo, assim, nas prestações de contas da vida, né, Lu? Que nos tomavam a vida, assim, era muito legal. Os eventos, os cerimoniais, era muito bacana. Então, eu trouxe a Lu aqui, eu pensei na Lu justamente para ela compartilhar as experiências do parque, né? Provavelmente muitos de vocês não conhecem, mas depois aqui a gente vai passar um vídeo do parque, vocês vão tentar passar, se não der a gente manda o link para vocês assistirem, mas é incrível o trabalho deles, é fantástico, e aí eu acho que agora é deixar eles falarem da experiência deles, a Cláudia vai também ajudar a mediar aí, o quanto o parque ajuda e transforma vidas. O parque gerou empreendedores, gerou profissionais, tem hoje pessoas que são professores que foram alunos do parque, então é incrível o trabalho que eles fazem. Então, seja bem-vinda, Lu, eu sou seu fã, você sabe que eu te amo profundamente, você não é só uma ex-colega de trabalho, uma irmã, uma amiga. Eu brinco com a Lu que ela foi jogada no formol, porque eu conheço a Lu já há mais de 10 anos e ela é desse jeito há 10 ou 15 anos atrás, viu? Então, mulheres, falem com a Luciana que ela tem algum segredo que ela não conta. Tá certo? Então, vamos lá. E é isso, Lu e Cláudia, é de vocês a turma. Olha, a gente trabalhou a semana toda e eu não vou ocupar tempo falando, porque eu acredito que quem tem uma história de 59 anos para contar deve saber com os pés nas costas sobre como fazer projetos de impacto socioeconômico terem continuidade. Mais do que continuidade, o Parque Dom Bosco tem perenidade. E eu passo a palavra e depois eu vou fazendo as perguntas, porque a gente tem curiosidade, viu, Luciane e o Padre Assis? Agradeço imensamente a contribuição de vocês essa semana, sendo uma semana muito proveitosa para mim, especialmente para mim, para Nobis, para todas as pessoas que participaram. Todo mundo saiu ganhando com a participação nessa semana. Então, não podia fechar de um jeito mais extraordinário que esse. A palavra fica com vocês. Boa noite a todos vocês, participantes. Eu tenho acompanhado a Semana de Evangelização desde a segunda-feira e fico muito agradecida ao Jean, à Cláudia, por ter nos proporcionado esse momento de muita responsabilidade de encerrar também essa Semana de Evangelização. Agradeço o Jean imensamente, ele sabe o quanto eu admiro esse profissional que ele se tornou. E uma das fórmulas para se manter bem assim, como ele disse que eu estou, é a gente fazer aquilo que a gente ama, a gente acordar todos os dias com um sorriso no rosto, apesar de todas as preocupações, e vir trabalhar, encontrar as nossas crianças, ganhar um abraço afetuoso, um sorriso, um beijo. Isso nos faz ficar muito bem com a vida. Então, isso nos ajuda, isso eu acho que ele transparece no nosso semblante, né?
Então, trabalhar no Parque Dom Bosco é isso, é um amor, é uma dedicação, é uma doação, é uma missão que a gente assume quando a gente diz o sim de vir trabalhar numa obra social. É uma doação muito grande, é assim que eu me sinto. Trabalho no parque há 24 anos e eu sempre digo e repito que eu entrei aqui pensando que eu ia ser ajudada, que eu ia ser servida, mas eu aprendi com o tempo a servir, que a minha missão é servir, servir ao próximo com doação, servir as nossas crianças, a nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos funcionários, enfrentar os desafios, porque nós temos desafios constantes na vida e principalmente aqui no nosso trabalho. Ter uma obra social com 59 anos é uma responsabilidade muito grande, é um trabalho de muita luta, com muita confiança, com muita transparência, né? Porque é um fator muito importante fazer um trabalho transparente e assim nós temos muita credibilidade junto a todos da comunidade itajaiense, mas porque foi uma conquista muito grande, né? Uma conquista de 59 anos. Então, a nossa obra social é uma obra que pertence à Rede Salesiana Brasil, que, igual ao Parque Dom Bosco, nós temos 124 obras no Brasil. E também nós estamos presentes em 132 países de todo o mundo. Então, em 132 países vocês vão encontrar uma obra social igual ao Parque Dom Bosco, vocês vão encontrar um colégio salesiano, vocês vão encontrar uma paróquia. Aqui nós temos a felicidade de ter todas as presenças, paróquia, obra social e colégio. Então, assim, nós somos muito abençoados por isso também, né? E, como eu já falei, estou aqui há 24 anos, 3 anos eu estou atuando como diretora executiva. Iniciei aqui na recepção e depois passei para o administrativo e vai fazer 3 anos que eu estou como diretora executiva. A obra é uma obra religiosa, católica. Nós sempre tivemos na nossa direção padres salesianos, é da congregação salesiana, depois o padre Assis vai falar um pouquinho sobre isso. E há 3 anos foi instituída essa função de diretora executiva. E eu recebi mais um chamado, né? Fui agraciada com mais um chamado, um convite para ser a primeira diretora executiva leigo, né? Então, estou aqui nessa função, aceitei o desafio, muita responsabilidade, como eu já falei, é um desafio muito grande, mas é muito recompensador também, ok? Aí eu vou deixar agora a palavra com o padre Assis Moser, que é o meu diretor institucional, é diretor da obra social e do colégio também, e ele vai falar um pouquinho com vocês. Eu já entro falando assim, Cláudia? Pode entrar, padre, falando, apresentando, falando. Pode contar a sua história vocacional, se quiser, não tem problema. A gente quer ouvir o senhor. Pode até rezar a missa se quiser, como quiser. A palavra é sua, padre Assis. Eu cheguei aí, a Luciana disse, olha, tem que entrar numa live. Eu digo, vamos lá então, já que tem que entrar, vamos, né? A gente não foge da raia, né? É interessante, Parque Dom Bosco, né? Parque é uma coisa alegre, tem que ser uma coisa bonita, tem que ser uma coisa festiva. É só lembrar o domingo no Parque do Gilberto Gil, né? Aquela música bonita dele. E eu uno ainda Parque Dom Bosco, Parque com Dom Bosco. Dom Bosco foi uma criança que, desde o tempo de criança, tinha um coração generoso, brincava, estudava, depois resolveu ir para o seminário. E quando ele se tornou padre, na cabeça dele começou a se delinear uma coisa: jovem, 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 jovem. Ou seja, Dom Bosco tinha na cabeça só a palavra jovem. E, sobretudo, jovem, pobre e abandonado. Naquela época de revolução industrial no norte da Itália, em Turim, onde começou a vir o êxodo rural para a cidade para trabalhar na fábrica, porque eles iam ficar ricos e ser felizes. E lá era tudo abandonado.
E aí Dom Bosco começou a fazer um trabalho chamado oratório, primeiro itinerante, depois ele conseguiu uma casa, e aí foi crescendo, ele foi acolhendo os jovens, 100 jovens, 200 jovens, 700 jovens internos com ofício, com escola, com tudo isso, para tirá-los da rua. E uma coisa interessante que para mim, gente, sempre me emociona, é que Dom Bosco, quando fundou a congregação salesiana, os salesianos de Dom Bosco, em 1859, ele fundou com uns 17, 18 jovens, cuja idade média era 18, 19 anos. E se não estivessem com ele, seriam todos meninos de rua. Vejam a audácia e a coragem desse cara. Ele tem que ser admirado. Fundar uma congregação com jovens. Mas ele fundou a congregação com jovens porque ele conhecia cada um deles. Ele acompanhou na confissão, ele acompanhou na direção espiritual, então ele sabia aquilo que é o mais importante, ele sabia como é que era o coração daqueles jovens. E ele sabia que podia contar com eles. E aí a congregação foi, em 1875, Dom Bosco já enviou os missionários para a Patagônia, na Argentina. 1875, tinha poucos salesianos. E ele também queria vir, mas disse, não, o senhor não vai, porque não vai conseguir atravessar o mar. E a saúde também não está boa. Mas ele sempre acompanhou. Dom Bosco morreu em 1888. Aqui em Itajaí, os salesianos chegamos em 1956, naquilo que foi dado para nós, que era o ginásio salesiano Itajaí. 400 alunos, 300 e poucos alunos. Isso em 1956. Em 1960, eu comecei a ser aluno do Colégio Salesiano, no antigo Admissão, 1 ano. Estudei 3 anos no Colégio Salesiano. Aí me deu na louca de ser padre, e teve um padre mais louco ainda que soube disso e me acompanhou, me orientou, e com 13 anos eu fui para o seminário. E depois que eu fui para o seminário, em 1963, o meu pai e a minha mãe, que moravam aqui perto, foram convidados a vir trabalhar, Jean, foram convidados a vir trabalhar no parque. O meu pai morreu aqui no parque, trabalhando aqui no parque. A minha mãe, depois que estava idosa e não podia mais trabalhar no parque, em casa, ela tinha um grupo de mulheres que faziam bordado, ponto cruz e sei lá mais o quê. Reuniam uma vez por semana na casa dela, faziam tudo isso. Ela pegava o fruto do trabalho, vendia e religiosamente vinha trazer aqui no parque como doação, como contribuição solidária para o Parque Dom Bosco. Minha mãe até hoje ela é lembrada aqui na cidade, no Parque Dom Bosco, pelo trabalho que ela fez, né? E uma coisa bonita, eu frequentava o parque antes de ir para o seminário para jogar bola. Aqui onde é a igreja do Parque Dom Bosco era um banhado, e nós gostávamos de jogar bola no banhado, na chuva. Era a nossa festa de criança. E depois que eu fui para o seminário, mais tarde, a minha ordenação sacerdotal, há 43 anos atrás, foi aqui no Parque Dom Bosco. Eu me ordenei aqui no Parque Dom Bosco, padre. Entende? Hoje eu já sou padre há 43, quase 44 anos. Passei por muitos lugares. E para esse ano, a congregação, a nossa inspetoria, me pediu para ser diretor da presença salesiana em Itajaí. Nós temos o senhor é itajaiense, então? Hein? O senhor é natural de Itajaí ou não? Não, eu não sou de Itajaí. Eu vim para cá com 8 anos de idade. Ah, é peixeiro. Não é peixeiro aqui também. É peixeiro. Aí eu fui ordenado padre e esse ano me mandaram para cá para ser diretor da presença, ser o animador da presença. Tem o Colégio Salesiano, que é a primeira obra, depois tem o Parque Dom Bosco, a segunda obra a fazer 60 anos, tem a Paróquia São João Bosco, e há dois anos nós abrimos um colégio também em Balneário Camboriú, tá, na educação infantil inicial. Então nós estamos com esse trabalho por aí, né? E olha, é uma alegria muito grande ser padre e ser padre salesiano. Porque ser padre salesiano tem que ser alguém alegre, disposto, disponível, trabalhar com educadores que também se doam, se entregam e se integram também
na caminhada, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ter amor à casa, nossa casa, e tem que ter amor à causa. São as duas coisas que nos movem. Amar a casa, aqui é a nossa casa. Eu costumo dizer que na casa que eu estou é a melhor casa da província. Por quê? Porque eu estou aí, eu tenho que amar, nós temos que gostar daquilo. A casa de vocês tem que ser a melhor casa do mundo, porque é ali que vocês vivem. E a gente cria essa consciência de que nós não moramos, ou nós não vivemos onde nós moramos, mas nós vivemos onde nós somos amados. Então, essa é a dimensão bonita que tem que nos mover, né? Então, hoje, com essa presença salesiana aqui no Parque Dom Bosco, na pandemia, mas nós estamos aí fazendo live com vocês, fazendo live com a Dete Peixeira, fazendo outras atividades e correndo o dia todo. Corremos mais do que se não estivéssemos na quarentena. Isso aqui é um pouquinho da história, um pouquinho do Parque Dom Bosco. O Parque Dom Bosco é fundamental, ou foi fundamental, importante na vida de muitas pessoas. O Jean acabou de dar o testemunho dele aí também. Né? Sim. Só um pouquinho, depois se precisar contar mais alguma coisa. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco, porque a gente sabe que agora está no período de pandemia, né? Mas eu queria que vocês pudessem trazer, porque tem gente do Brasil inteiro aqui, então muita gente nem sabe, nem imagina como é o parque, o que faz, né? Mas antes da pandemia, quantos alunos o parque atende, paga alguma coisa, como é que funciona, que tipo de atividade existe no Parque Dom Bosco, né? Se puder compartilhar um pouco disso, como como esse trabalho é mantido. Hoje, antes de nós começarmos a falar, você consegue compartilhar o nosso vídeo? Beleza, vou compartilhar aqui a tela, vamos ver se vai dar certo. Isso, vamos ver. Vamos torcer que vai dar certo. Vai dar. Tá passando? Tá, está. Ai, a comida do parque. O Armando, o padre Rosalvino é salesiano, né? Sim, Padre Rosalvino é salesiano, tem uma obra muito bonita lá em São Paulo, na região de Itaquera. Somos bons amigos, por sinal. Desculpa, acabei falando.
Parque Dom Bosco é uma obra social que atende diariamente crianças e adolescentes no contraturno escolar. A instituição oferece cursos e oficinas gratuitas, além de café da manhã, almoço e café da tarde para os educantes. Ai, ai. Saudades, né? Essas imagens mostram um pouquinho para vocês o que é uma casa salesiana, o que é o nosso Parque Dom Bosco. Nós atendemos, esse ano nós temos inscritos 800 crianças, adolescentes e jovens. Nós temos 285 adolescentes de 14 até 24 anos e nós temos 350 crianças de 6 até 13 anos. Temos também um grupo de 167 jovens aprendizes, que já estão inseridos no mercado de trabalho. Então, nós trabalhamos com crianças de 6 anos até os jovens de 24 anos, em situação de vulnerabilidade social. A nossa obra, ela fica localizada hoje numa área quase que privilegiada da cidade, mas quando o Parque Dom Bosco foi construído, era uma área muito pobre, né? De muitas debilidades, muitas deficiências, porque ao nosso entorno tem uma comunidade muito carente. Então, essa comunidade ainda continua sendo o nosso público-alvo. Mas a gente atende também os jovens e os adolescentes de todos os bairros da nossa cidade. Nós temos convênio com o poder público. É uma obra social, não tem recursos, né? Então a gente busca parcerias e uma forte parceria do Parque Dom Bosco é o poder público. Então eles patrocinam através de licitação, né? De convênios. Todos os anos a gente participa de licitações para que a gente possa entregar nosso plano de trabalho. E aí eles patrocinam junto a duas secretarias, Secretaria da Educação e a Secretaria da Promoção e Cidadania, os nossos 2 grandes programas, que são as oficinas alternativas, que trabalham com os pequenos de 6 a 13, e depois o nosso curso de qualificação profissional, que é pela Secretaria da Promoção e Cidadania, que é onde os jovens passam com a gente um período de 10 meses, onde eles são depois direcionados para o programa Jovem Aprendiz, onde a gente encaminha para o mercado de trabalho. Hoje nós temos 55 empresas parceiras no parque, onde nós temos esses 167 jovens trabalhando. Então, isso gera uma receita para o parque também, né? Porque nós temos a taxa administrativa do programa Jovem Aprendiz, né? Isso resulta numa receita que nos ajuda muito para a manutenção da obra, porque os nossos convênios são com valores destinados, né? Então, como vocês sabem, todo convênio, todo projeto já tem, né, uma finalidade específica, né? Então, é a alimentação, é a folha de pagamento dos funcionários, porque hoje o parque conta com 46 funcionários, então a maioria deles são mantidos através do convênio com o poder público, e nós temos o destino também desse recurso para alimentação e compra de material pedagógico. Mas os desafios são muito grandes, né? Porque só isso não é suficiente para a gente manter uma obra com 800 crianças, adolescentes e jovens, né? A gente sempre fala que poderíamos ter muito mais ajuda do poder público, né? Mas a gente sabe como é que é a situação, né? Então é sempre uma luta muito grande, um desafio muito grande. Todo final de ano, mesmo com toda a credibilidade que a nossa obra tem junto à cidade e tudo mais, é sempre uma luta e um desafio muito grande para nós. Uma dúvida, será que ano que vem nós vamos ter convênio? Ainda mais agora nessa época de pandemia, né? Como vai ficar? Porque o município
Eles estão utilizando recursos de todos os órgãos para que a gente possa combater essa pandemia, né? Então, isso nos causa uma incerteza muito grande para o próximo ano, né? Mas é o que eu sempre digo, é ação e oração, né? A gente não pode desanimar, tem que arregaçar as mangas, tem que trabalhar e tem que correr atrás do prejuízo, sim, né? Então, nós não paramos, mesmo com toda essa pandemia, as nossas crianças estão em casa. Então, nós fizemos trabalho online com elas, através de plataforma, onde elas têm acesso às aulas, ao vivo, videoaulas também. E as crianças que não têm, os jovens que não têm acesso à internet, os mais vulneráveis, a gente imprime as atividades. A gente deixa as atividades impressas aqui no parque e a família vem buscar. A gente marca, para não causar aglomeração, a gente marca um dia e a gente entrega as atividades também. Claro que quando eles vêm aqui, a gente sempre tem algo para doar para eles também, porque uma casa salesiana nunca pode faltar alegria, espiritualidade e alimentação. E a comida, né, padre? A comida não falta. Pode faltar dinheiro, mas a comida não falta. Eu engordei muito no parque. Eu era o cara do cachorro-quente. Não era o... Nossa Senhora. Nossa, a gente sente muita falta. As nossas crianças fazem muita falta, porque elas são as nossas alegrias, né? Então, isso aqui, sem criança, não tem vida. Nós estamos aqui trabalhando em prol deles, mas, assim, a presença física deles aqui é muito importante para nós, né? E a gente sabe também o quanta falta eles devem estar sentindo do Parque Dom Bosco, né? Porque aqui, além do carinho, da alimentação, eles têm todo o amparo, né, de família, que a gente trabalha em espírito de família, de comunhão, né? Então, tudo isso é muito agradável, faz muito bem para nós e muito mais para eles também, né? Então, é uma troca de experiência muito grande que a gente tem aqui. São experiências de vidas maravilhosas que a gente tem aqui dentro do Parque Dom Bosco. Uma coisa que sempre me impressionou muito no trabalho no parque, principalmente quando eu fui trabalhar e tive contato com toda a estrutura que o Salesiano oferecia naquela época. Nós chegamos naquela época a atender, acho, 1.200 pessoas, né, Lu? A gente atendia até mais do que o que hoje o parque atende. E a profissionalização com que a obra vive, apesar de tudo ser gratuito, gente, existe um zelo gigantesco assim, pelos profissionais do parque, a direção, os padres, em dar o melhor para aquelas pessoas. Eu sempre me emociono muito ao falar do parque, marcou a minha vida e vai marcar para sempre isso, né? Mas a gente sempre trabalhava muito com um olhar assim, era sempre o melhor. Eu lembro que a gente ia montar um projeto, isso marcou para mim muito. Assim, a gente foi montar o projeto da Brinquedoteca, não sei se a Lu lembra, a primeira Brinquedoteca do parque, e nós fomos escolher, fazer o orçamento dos brinquedos, e aí eu havia orçado brinquedos mais baratos e menos, assim, brinquedos mais inferiores, e a Lu me chamou e disse, não, gente, nós vamos orçar de novo brinquedos de alta qualidade, alto padrão para a Brinquedoteca. E aí eu disse, não, mas será que eles vão aprová-lo? Não, nós vamos botar o melhor, vamos ver o que vai dar. E, gente, vocês não têm noção do que era aquela Brinquedoteca. Né? Assim, a sala de dança, tinha alunos do parque que foram premiados no Festival de Dança de Joinville. Sim. Que é o maior festival de dança do mundo. Então, assim, e são pessoas que estavam lá de graça, que eram jovens que poderiam estar se drogando. Eu nunca me esqueço do Padre José, que eu tenho uma admiração gigantesca por ele, eu nem sei onde é que ele está mais, aí sei onde é que ele está morando, mas o Padre José me impressionava assim, com o quanto ele amava aquilo e ele vivia, ele era um Dom Bosco no meio do pátio, né? A gente queria procurar o Padre José para assinar contrato, coisa. Cadê o Padre José? Eu já dizia, pode ir para o pátio, que ele está no meio das crianças. E lá ele estava mesmo. E existia um zelo muito grande, assim, uma coragem muito grande. O Padre José ia para o meio da favela com pessoas com arma na mão
e ele pegava e dizia, guarda essa arma, rapaz, não sei o que e tal. E ele tinha a Maria, né, que é a coordenadora pedagógica, subia o morro tranquilamente. A Maria não tinha história, né? Então, assim, a profissionalização do parque é muito grande. Mas quando a gente olha o parque hoje, a gente acha, assim, que a estrutura dele sempre foi essa. E eu queria que vocês falassem um pouco, assim, como foi essa construção da obra, porque tem um monte de gente aqui na sala que quer ter uma obra social e às vezes é muito difícil, eu não vou conseguir, eu sou só uma pessoa, né? Mas aí foi uma pessoa que quis começar um trabalho, que desenvolveu, eram poucos, né? Era um rancho. E como tudo isso foi, sabe? Eu queria que você pudesse compartilhar um pouco mais também isso, assim, porque olhar o hoje é legal, mas eu sempre digo assim, se você quer chegar onde você olha para uma instituição e admira, olhe como ela começou e não o agora, porque o agora é desafiante demais para você, mas lá atrás pode ser que seja mais próximo da sua realidade, então você vai conseguir dar passos, né? Então eu queria que compartilhasse um pouco aí como que foi, se o parque sempre teve esse pátio lindo, essa quadra linda, tudo Ô, Jean, quando eu vinha de férias, que eu ficava uns dias aí junto com meu pai e com a minha mãe, que moravam aqui dentro do Parque Dom Bosco, aqui quase não tinha pátio, era uma pedreira. Então, aquilo foi sendo tirado aos poucos, na base do picão, da picareta, e a pedra era vendida também para ajudar um pouco o parque. Naquele tempo aqui se faziam as festas juninas. Hoje não se pensa nisso, mas naquele tempo se fazia fogueira de 10, 15, 20 metros, que era arrematada, quem pagava mais aí ia tocar fogo na fogueira. Claro que hoje não se pensa dessa forma, né? Mas aquilo era uma festa, churrasco, quentão, pinhão, uma semana, 9 dias de novena e festa. Eu lembro que meu pai era encarregado de preparar com outros homens o churrasco para ser vendido. Entende? Então, tinha as madrinhas do Parque Dom Bosco, pessoas, mulheres, que até pouco tempo atrás continuavam e continuam. Eu cheguei a trabalhar com as madrinhas, elas faziam um jantar chiquérrimo aí. Hoje tem as voluntárias que ainda trabalham, as senhoras que vêm aí e fazem uma porção de coisa para ajudar o parque. Então, no começo era essa a dimensão, era uma ajuda, aí começa um carnê, aí começam as contribuições. E aí você começa a fazer parcerias e quando as pessoas percebem que aquilo que elas contribuem é revertido em favor daquilo que se falou, da finalidade, as pessoas ajudam. E, sobretudo, também quando a gente recebe alguma coisa e há transparência no uso daquilo que se recebe e há transparência também na prestação de contas. Isso é importante. O parque tem quase 60 anos de história e, assim, é incrível como a cidade honra e tem orgulho do parque, né? Ele é patrimônio da cidade. Isso é impressionante, assim, porque nunca se ouviu nada, né, padre? Não tem, porque é tudo muito sério, muito organizado, né? A prestação de contas é tudo... E isso tudo é fruto de um trabalho muito sério, de pessoas muito sérias à frente, né? Inclusive, nas salas onde hoje tinha um ambulatório médico, onde tem salas de oficinas, era a igreja. Aí, nessa igreja, eu fui ordenado padre. Era um galpão, vamos dizer assim, bonito, bem feito e tudo, né? Depois a paróquia se constituiu melhor e hoje tem uma igreja boa, bonita. Então, não existe mais a igreja onde eu fui ordenado. Mas eu pude fazer os 25 anos de padre, já faz tempo também, já estou quase chegando nos 50, na igreja nova, na paróquia. Sim. E uma coisa assim que a gente via quando meu pai e a minha mãe moravam aqui, os galpões que existiam, aos poucos aquilo foi sendo demolido, começaram a surgir as construções pelas parcerias, com verbas que vinham também do exterior, de projetos que foram feitos, e começaram a ser construídas as salas para as diversas oficinas. E isso é importante também que se diga, isso que tu falavas há pouco, Jean. O ambiente e o espaço para os nossos educandos, apesar de a maioria deles serem pobres, serem simples, não é qualquer espaço.
espaço arejado, é um espaço limpo, é um espaço bem cuidado. Não perde em nada para a estrutura, por exemplo, do colégio, onde as pessoas estão lá pagando para instalar. Isso me impressionou muito no parque, o quanto há uma dedicação a isso. Né? Nossa, eu estou com... Jean, eu fiquei até com vontade de dar um pulinho lá em Itajaí, no Parque Dom Bosco. Vai ser um prazer aqui, Cláudia. A hora que você quiser, pode vir. As nossas portas estão sempre abertas. Vou, com certeza. Venha assim, com a gente. O que eu percebo, assim, você vê, né, o que é perene no tempo. Muda a estrutura, mudam as crianças, elas vão crescendo, saindo, o jovenzinho se ordena e volta para casa com a presença salesiana. Quer dizer, tem uma coisa que ficou perene no tempo, né? Que são os valores. Né? Eu vi pelo vídeo, pelo que vocês escrevem, é muito nítido essa escolha, sim, por esses elementos de qualidade e tudo mais, mas pela ideia de a musicalidade, a alegria, né? É um espaço que tem que ter alegria, que precisa ter mesa cheia, vi elementos de mesa cheia, porque é na mesa que as famílias se encontram, né? A mesa tem todo um sentido muito, muito potente na vida das pessoas, né? Muito potente. O parque é muito forte. Assim, exatamente. E aí eu estou muito curiosa, Padre Luciana, para saber se vocês sabem dessas crianças que passam ali, porque você falou, nossa, de 6 a 24 anos, mais de 800 crianças e jovens. Eu gostaria de saber se eles estão inseridos, se eles são jovens em vulnerabilidade, crianças em vulnerabilidade, como é que elas estão na estrutura de criminalidade, ou seja, vivendo numa região em que o padre tem que mandar baixar a arma. Como que essas crianças lidam com isso tudo? Elas conseguem se manter afastadas, afastadas no sentido de não entrar nesse mundo de criminalidade? Como é que elas convivem com isso? Como é que elas levam essas coisas para a realidade de vocês? E como é que vocês lidam com isso? Esse envolvimento família, o parque e o dia a dia da comunidade. Cláudia, muita coisa já mudou, né, no decorrer de muitos anos, né? Nós temos sim ainda essa comunidade mais carente, mais vulnerável, essa comunidade que fica mais vulnerável ao tráfico, a todo tipo de influência negativa, né? Mas assim, as crianças que estão aqui conosco não nos causam problemas, porque aqui a gente sempre procura dar o melhor para ela, né? Então, por isso que a gente sempre trabalha muito forte a formação humana, porque foi um legado que Dom Bosco nos deixou, né? Formar bons cristãos e honestos cidadãos. Então, essa é uma das nossas missões. Enquanto eles estão aqui conosco, a gente procura dar o melhor e procura, sim, fazer um acompanhamento junto à família. Mesmo nessa época de pandemia, a nossa equipe técnica está em contato direto, tanto a nossa coordenação pedagógica quanto a equipe técnica, psicólogo e assistência social, estão em busca e procura e em contato com as famílias, que a gente sabe que tem uma vulnerabilidade maior nesse sentido, né? E sempre procurando saber como estão as nossas crianças, né? Sim. O que estão fazendo, porque agora não estão mais sob nosso olhar, né? Exatamente. Um pouco porque a gente não consegue alcançar todos, né? Mas assim, a gente não deixou eles desamparados. E também nunca tivemos problemas maiores como
essa comunidade que está aqui no nosso, aos fundos do Parque Dom Bosco, né? É uma comunidade que nos respeita, nós respeitamos a eles e eles a nós, né? Então, assim, e eles valorizam muito porque nós cuidamos dos filhos deles, né? Então, isso é muito importante para eles. Todo o carinho, toda a atenção que a gente dá e dispõe aos filhos. Eles só não vão de banho tomado para casa, né, Lu? Eles só não vão de banho tomado, porque eles vão jantados, eles comem tudo no parque. Né? E aqui a gente encaminha, né? Se estão doentes, a gente encaminha, a gente chama a família, a gente procura fazer o que é melhor, tem sempre um cuidado, uma atenção, como você está, e tem também a nossa pastoral, que está sempre ouvindo, né, também. Então, assim, tudo que a gente pode fazer por eles, a gente faz, né? Claro que é aquilo que eu falei, agora eles estão um pouco mais distantes de nós, mas mesmo assim, não deixamos de ter esse elo de ligação com eles também. O Jean falava antes, né, do padre José no meio da turma, né? Isso. E essa é a característica nossa salesiana. Por exemplo, no colégio, acontece o recreio, o padre está lá no meio do pátio. Aqui acontece o intervalo, o recreio, o tempo de pausa, os educadores e o padre estão lá no meio deles no pátio. Por quê? Nós temos essa concepção de que a nossa presença, a nossa obra, tem que ser uma casa que acolhe. 4 princípios. Uma casa que acolhe, aqui é a minha casa, e eles têm que sair daqui no fim do dia e dizer assim, puxa vida, estou saindo do parque. E vai dizer assim, mas que bom que eu volto amanhã. Essa deveria ser a passagem do coração deles. Mas também nós somos uma igreja que procura evangelizar, levar os valores cristãos. Nós também queremos ser uma escola que educa para a vida. Nós temos ex-alunos do parque que estão colocados na sociedade. Sim. Temos até gente na vereança pública ali do município de Itajaí. E gente que passou por aqui pelo parque. Tem até um que é padre. Empresários, né, frutos do curso de mecânica, de gráfica. Sim. Muitos, gente que é bem sucedido na cidade foi aluno do parque, né? E também a nossa característica é um pátio que a gente diz assim, é para a pessoa se encontrar como amigo. Por isso que uma casa salesiana, uma obra salesiana tem que ter pátio. Se não tiver um pátio, não é casa, não é obra salesiana. É grande. Nós, na pedagogia nossa, é muito importante. E dentro dessa característica, a Luciana falou aí um pouquinho, né? O espírito de família, é fundamental. Esse espírito de família é fundamental. E depois também uma dimensão para nós educadores, é a presença significativa. O educador não pode ser qualquer presença no meio dos educandos. O educador tem que ser uma presença significativa. Que chegasse a dizer assim, o dia que eu for pai, eu quero ser que nem o meu pai. O dia que eu for mãe, eu quero ser que nem a minha mãe. O dia que eu for um educador, e se eu puder ser um educador do Parque Dom Bosco, eu quero ser um educador e uma educadora que nem aquele educador que está lá no parque. Ou o dia que eu for um padre, eu quero ser que nem aquele padre. Eu acho que essa presença significativa e essa referencialidade, não uma autorreferência que o Papa condena tanto, né? Não uma questão de poder, não uma questão de clericalismo, entende? Mas uma questão de estar aí, como a Luciana dizia no início, estamos aí para servir. E essa presença vai dizer que o poder não é autoritarismo. O poder não é mando, o poder é serviço. Isso já é um valor que vem do Evangelho, né? Sim. É muito difícil conseguir empresas parceiras, por exemplo, eu sei, na minha época, pelo menos, a gente tinha grandes empresas que auxiliavam isso. Eu queria que você compartilhasse um pouco, porque às vezes a gente tem a ideia de que tudo é dinheiro, né? Tipo assim, eu preciso de fato, o parque precisa de muito dinheiro para se manter. Mas, além do dinheiro, tem uma série de parcerias, de uma rede solidária que vocês têm, e que eu lembro que na época que eu trabalhava aí, a gente fazia a gente fazia a auditoria de tudo que a gente ganhava e contabilizava isso, né? Desde o 1 quilo de arroz que entrou até um tênis que era para doação, tudo era contabilizado, tudo era registrado e a gente tinha lá no final do mês um resumo do que a gente conquistou lá de parcerias e tudo mais. Como que é para vocês fazer isso?
as empresas têm uma boa adesão? O que você vê, por exemplo, que elas aderem, mas o ponto fundamental é isso aqui, é o que garante que as empresas vão ajudar, é isso que faz com que elas abracem a causa conosco. Eu queria que você compartilhasse, porque todo esse povo tem os desejos de montar um projeto social, ou estão num projeto social, e sentem a necessidade disso e não sabem como fazer e como chegar nesse nível de tanto. São quantas empresas que você falou que são parceiras hoje? Com o Jovem Aprendiz, nós temos 55 empresas parceiras. 55 empresas que têm os jovens colocados no mercado de trabalho, né? Mas isso não significa que essas 55 empresas nos ajudam de outra forma, porque colocar um jovem aprendiz é uma obrigação deles, né? Que o Ministério do Trabalho exige, né? Sim. Então, já antigamente, teve tempos mais fáceis para nós, eu vou dizer, que hoje a parceria com uma empresa se torna um pouco mais difícil. Até porque nós temos muitas empresas também que estão sempre vinculadas à doação casada, a doação que vai direto para o fundo, né? E que eles têm que escolher uma obra social, uma entidade para fazer esse repasse, que não é diretamente, o repasse não é feito diretamente para uma obra social, para o Parque do Bosco, qualquer outra, né? Então, isso dificulta um pouco também. A gente está sempre participando de editais, tudo que lançam, mas isso não significa que a gente tem muitos projetos, né? Já tivemos muito mais. Hoje, a burocracia nos impede de ter muitas parcerias também. E exigem muito mais também de nós, né? Sim. Então, assim, nós temos parcerias com algumas empresas grandes no ramo de alimentação. Nós temos aqui é uma cidade portuária, então nós temos uma empresa de logística que é ligada totalmente ao porto, onde tem os jovens aprendizes, onde nos auxiliam também com doação de cesta básica e algumas coisas assim. Nós temos do exterior hoje, a gente só tem um benfeitor, que esse já é parceiro do Parque Dom Bosco, da nossa obra há muitos anos, então a gente sempre busca com ele uma ajuda para um projeto. Então, assim, a nossa luta é muito grande, né? Porque conseguir doação é muito complicado. É fácil tu conseguir uma doação de alimentos, né? Quando se pede, mas é muito difícil tu conseguir uma arrecadação financeira, né? Uma doação financeira é muito mais difícil. Então, assim, nós fizemos eventos, né? Nós temos sempre um quadro muito grande de eventos durante o ano. Nós fizemos bingo, nós participamos de pedágio, nós fizemos feijoada, nós fizemos noite de massas, tudo que a gente possa arrecadar recursos para a manutenção da obra. Nós temos carnezinho de contribuição também. Então, assim, a gente se vira de todos os lados, né, para dar conta Não é o único canal, né? Vai buscando de todos os Não, a gente vai buscando outras alternativas, sempre. Até porque no Brasil, o Brasil, em termos de filantropia, está em 75º lugar. O empresariado brasileiro não tem uma vocação para filantropia. Mas eu gostaria de fazer... Eu tenho duas perguntinhas ainda para fazer. Dá tempo? É bem rapidinho. Dá tempo? Uma delas, assim, a primeira é sobre se seria possível ter um parque desses num lugar que não fosse salesiano. É possível levar essa estrutura invisível, não é cultural, é valorativa mesmo, para outros lugares que não sejam salesianos, por exemplo. Vamos imaginar, estabelecer uma espécie de metodologia. É preciso que tenha tais elementos, tais ingredientes para você ter um parque
igualzinho a ele, muito parecido com esse em outro lugar. Vocês já pensaram dessa maneira? Eu sei que você me falou que tem 120 obras iguais a essas no Brasil, não é isso? Mas já é um número razoável, mas é salesiano. O que eu pergunto é se dá para ser desse jeito, não sendo salesiano? Olha, para ser desse jeito, não. Eu acho assim, se tivesse um grupo que topasse viver esse carisma, Sim. esse estilo de acolhida, de presença educativa, de estar junto, não de ser alguém que manda, que regulamenta, mas alguém que participa junto e que vive esse carisma salesiano, que vive esse carisma pedagógico e metodológico, é possível. No Brasil também. E já passou pela cabeça de vocês fazer dessa maneira, criar uma estrutura que pudesse ser apreendida em outros lugares que não sejam salesianos? Que passa pela cabeça da gente, passa, né? O problema é tempo para tudo isso, né? Sim, passa. Por exemplo, nós agora estamos, tanto no Colégio Salesiano quanto aqui no Parque e na Paróquia, estamos tentando fazer uma formação. Nós tínhamos todo um projeto, a pandemia cortou um pouco, mas nós estamos agora com 3 momentos de encontro. No colégio agora foram mais de 70 educadores e agora aqui no Parque e na Paróquia, tentar trabalhar o que é o sistema educativo de Dom Bosco, que nós chamamos sistema preventivo. O que é essa espiritualidade juvenil? Então, nós estamos passando para quê? Para que quem trabalhe conosco perceba que ele não é simplesmente um funcionário, mas ele é um chamado, ele é um vocacionado, é diferente. Uma coisa que me chamava a atenção no parque, para a gente ter uma ideia da importância de Dom Bosco e da espiritualidade de Dom Bosco na obra, as crianças, às vezes os menores e tal, perguntavam quando que Dom Bosco ia visitar eles. Eu lembro, quando eu ouvia as crianças assim, ô tio, quando que ele vai? Ele apontava para que deu uma imagem de Dom Bosco na entrada, e ele disse, quando que ele vem aqui visitar a gente? Era tão forte, é tão presente a vida de Dom Bosco no meio das crianças, dos jovens. Eles podem até não ser muito católicos e tudo mais, mas eles sabem quem é Dom Bosco, eles sabem que estão ali porque um dia ele se reuniu para jogar futebol com os moleques num lugar. Então eles têm essa... E isso, Cláudia, eu acho que acaba que se alguém desejar uma obra como essa obra automaticamente se torna salesiana, porque não tem como, isso acaba sendo uma... Na verdade, a única coisa que vai acontecer é que os salesianos vão ter um problema, eles vão ter que mandar a gente para lá, porque nasce ali mais uma obra deles. Sim. Porque é muito próprio, é o carisma deles, né? Sim, exatamente. A Alice está digitando aqui no chat, e é justamente isso, como ela é uma congregação, é uma obra religiosa que tem uma espiritualidade, um carisma, se pessoas se sentem chamadas a isso, logo elas pertencem a esse carisma muito provavelmente. E aí ali nasce uma obra salesiana, entende? Exato, sim. Uhum. E a segunda questão é que no início da apresentação, a Luciane comentou que ela é a primeira gestora, diretora leiga. Eu acho assim, é fantástico quando uma congregação abre um espaço desse nível, com essa responsabilidade, com essa envergadura de liderança para um leigo. É fantástico, fantástico, rompe com tudo, para leigo, para uma mulher, para, sabe, foge um pouco daquelas estruturas que a gente está tão acostumado, né, na hierarquia católica, né? Parabéns, viu? Eu acho que essa presença dos leigos na atividade de evangelização, e não só como coadjuvantes, mas como grandes lideranças. Isso faz uma diferença. Faz uma diferença fantástica. Saber que a Luciana manda em mim.
A Luciana é minha chefe, né, padre? Nós temos 5 obras sociais na nossa província. No Paraná temos 2, temos em Joinville, aqui, em Porto Alegre. Em todas elas, a direção executiva é de leigo, leigo ou leiga. Sim. Nós temos também 6 colégios salesianos no sul do Brasil. Em todos eles, a direção é leigo ou leiga. Então, essa é a dimensão bonita. E para que tudo isso? Só para dizer que tem um leigo? Não, porque tem essa responsabilidade, Exatamente. essa corresponsabilidade. E o que sobra para nós, religiosos consagrados ou padres? Aquilo que é nosso, não o administrar, mas a espiritualidade. É uma coisa que até tem padres aqui, diáconos também, é uma coisa que eu falo muito, eu já dei algumas formações para padres, principalmente padres religiosos, e uma vez eu dei uma formação numa congregação sobre gestão estratégica, planejamento, e tinha uns 80 padres. Foi a primeira vez que eu dei uma formação para tanto padre junto. Eu estava lá humilhadinho no meio deles, um leigo na época, eu acho que eu não tinha 30 anos ainda. Suava frio, assim, né? E aí o provincial disse, Jean, pode dar a formação. E aí nós estávamos vivendo um período de mudanças necessárias na congregação e estava tendo muita resistência, porque nós precisávamos de uma postura nova dos padres em relação a uma obra específica, né? E aí eu dizia assim, olha, é muito fácil eu pegar um de vocês e dar para vocês uma cadeira de diretor, de gerente, de presidente de uma instituição, colocar você para sentar e mandar nas pessoas. Qualquer um de vocês, se eu chegar aqui, o provincial disser, olha, vá ser diretor da escola, vá ser diretor do reitor do santuário, mas vocês vão correndo. Agora, se eu disser para vocês, vão passar 2 anos dentro de um confessionário, fazendo o trabalho de vocês de padres, que foi por aquilo que vocês foram ordenados, eu vou passar um trabalho danado. Vocês não vão. Vocês são orgulhosos demais. Vocês precisam aprender a ser padre. Nossa, e aí tinha um monte de polonês, né, padre, assim. E aí Jesus, aí eu achei que os poloneses iam me bater. Aí os poloneses no final vieram, olha, meu filho, a gente precisava ouvir isso, viu? Porque a gente só quer saber de karma, a gente fica nessa história. E muitas vezes, eu acho que não é nem por mal, mas o sacerdote, ele tem que ser, na verdade, impulsionado, motivado a viver aquilo que é a vocação dele para a humanidade. Quanto mais ele for padre, mais a obra cresce, mais Deus se revela e mais o leigo, ele se coloca no lugar dele, né? Assim, porque é muito importante essa presença. Eu acho que eu conheço a Lu da época que ela era do financeiro e financeiro, compras a pagar e a receber, né, Lu? Era isso. E a Lu já tinha sido recepcionista do parque, então a Lu foi vivendo um processo de crescimento dentro do parque. E assim, quando eu soube que ela ia ser diretora, eu disse, gente, os salesianos fizeram isso. Eu disse, eita, que o negócio mudou mesmo, viu? E aí, depois não tinha pessoa melhor, eu tenho certeza, a Lu é uma grande líder. Uma grande líder. Na verdade, ela só foi para um lugar que as pessoas confiam nela. Né? E assim, e não só nela, mas a obra. Eu via todo mundo, a gente trabalhava em bazares, a gente organizava bazar que reunia 5, 6 mil pessoas, eu olhava aquilo tudo, e a gente organizava numa rapidez, né, Lu? Eram 15 dias, um bazar inteiro de receita, sabe aquele bazar de Receita Federal? Que a galera chega igual uma manada para comprar? Pronto, a gente fazia isso lá. E nós trabalhávamos igual os doidos, né? Final de semana inteiro e todo mundo feliz. Então era não era só pelo salário, na verdade não era pelo salário, porque a gente nem ganhava, era um salário baixo, né? Mas a gente fazia porque amava a obra e acredita na causa. Isso é incrível, incrível, incrível. Não há palavras. Eu sou fã do parque. Se você mora perto e tem a possibilidade de conhecer, vá visitar. Claro que agora está na pandemia, mas o legal é ir quando está as criançadas. Essa é a melhor parte, na verdade. Viu,
Padre Assis e Luciana, eu estou vendo no chat aqui que tem mais gente que quer ir lá conhecer e tudo mais. Acho que vamos fazer uma excursão para. Pode fazer, pode fazer. Ou também podem conhecer uma obra salesiana na sua cidade, porque você Exatamente. que é parecido, assim, né? Cada um tem as suas particularidades, mas há uma presença que é comum a todos. Então você vai ver isso nitidamente. Sim. Cláudia mora em Curitiba? Eu moro em Curitiba, mas eu sou catarina também, ah? Em Curitiba nós temos 2 obras lá na Guaíra e na Lindóia. Ah, Guaíra e Lindóia. Sim, eu vou conhecer, pode ter certeza. Eu gostei muito. Eu não conhecia, de verdade, eu não conhecia a obra salesiana, sabe? Rio de Janeiro tem, padre? No Rio de Janeiro tem obra salesiana? Tem. Tem sim, tem. Eu vi que tem sim, gente do Espírito, no Espírito Santo também tem? Tem Vitória, tem obra, tem faculdade salesiana, tem obra social. No Rio de Aham. Janeiro, inclusive, tem Vamos botar o site da rede é qual, hein, Lu? Isso. lá no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, tem uma obra, Niterói tem Uhum. uma obra bonita. Ó, eu vou botar o site da rede salesiana ali no chat e aí você pode verificar se tem próximo de você. Aí você diz que você participou de um evento e você gostaria de conhecer a obra salesiana. Pediram se na Bahia tem, já aproveitando. Na Bahia tem? Nossa, tá? Tem um colégio muito grande, muito bonito. Eu não conheço lá, mas sei que tem. No Recife tem, em Natal tem 3 ou 4 obras. Ô, Lu, quem é que está dizendo aqui que saudade de você já é a Maria? A Maria está aí Maria, ouvindo. isso, a nossa coordenadora. É isso Oh, aí. gente, a Maria deveria estar nessa conversa. Vocês não têm noção. A Maria é coordenadora pedagógica. A Maria doida está aí te ouvindo também. A Maria, ela é coordenadora pedagógica ainda do parque. É coordenadora ainda, né? É coordenadora de projeto. Pensa numa negona retada. É a Maria. Ativa ela, dá para ativar elas ali para a gente conhecer a carinha delas? Vai lá, libera elas para a gente se apresentar, Jean. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Cláudia, aqui é uma grande família, Cláudia. Tô vendo, eu tô vendo. Eu estou tentando achar ela aqui. Será que ela saiu? Uma família. Ela me mandou aqui saudade de você, Jean, e agora não estou achando mais ela. Não tá achando. Pra ela levantar a mãozinha, levanta a mão. Eu acho que ela saiu. Então. Porque a Maria, a experiência pedagógica da Maria é fantástica no parque, é algo assim extraordinário. Ela tem uma alegria. A gente brincava que a Maria sempre vinha com a história, padre, quando eu trabalhava, ela dizia: ah, eu vou sair, porque eu tenho. A Maria viajava horas, eu não sei se ela ainda mora longe, mas ela mora muito longe. Então ela ia de ônibus, acordava tipo 4h30 da manhã, 5 horas para pegar o ônibus, vir e tal. E ela dizia sempre: ah, eu vou sair, não sei o que. Eu disse: Maria, para de história, que tu não vai sair porcaria nenhuma, tu só fala. E aí a Maria ficou grávida. Quem disse que a Maria fica em casa? Ela de vez em quando aparecia no parque do nada lá para visitar, porque de fato ela tem o parque no coração, assim. Gente, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta ali que queira fazer para a Lu. Enquanto você coloca ali, eu quero agradecer a todos pela presença, agradecer a Lu, agradecer o padre, a Cláudia pela presença. Muito obrigado a todos. Eu estou vendo aqui muitos rostos participaram a semana inteira e isso é de fato assim um esforço muito grande, né, de todos por estar. Eu acho que espero que a gente tenha contribuído para que você possa compartilhar depois isso na sua comunidade, que isso ajude você. Eu vou colocar o link da pesquisa aqui de satisfação do dia de hoje para você preencher lá. E se você tiver alguma sugestão de tema, coloque lá nas sugestões, porque para a gente isso é bem importante, tá?
Estão me perguntando se a gente vai ter mais formações. A gente sempre tem. Fique ligado na nossa agenda. Nós vamos ter uma no dia 3, que é uma quinta-feira, se eu não me engano, dia 3 de setembro, que é uma mais específica, mas é uma formação para santuários, que é para falar sobre o marketing para santuários, para a dimensão devocional, e sou eu que vou dar essa palestra, um webinar sobre isso, tá certo? Então, marketing para santuários. Se você tiver algum padre, algum conhecido que queira participar, dia 3 de setembro, às 8 horas da noite, eu vou estar falando um pouco sobre isso. Inclusive, eu escrevi um e-book especial para ensinar o passo a passo de como estabelecer um relacionamento digital para santuários. Então, tem esse evento e nós vamos ter uns eventos que estão programando, a gente está programando aí para os próximos meses para vocês, tá bom? Mas coloquem lá as sugestões de temas, é muito legal que você coloque, porque a gente faz sobre o que vocês querem aprender. Isso facilita muito a definição, tá bom? Cláudia, eu deixo aí para você também falar, a Lu se despedir. Sim. A Lu quer falar alguma coisa e eu falo depois, tranquilo. A Lu, eu já estou chamando de Lu, já estamos todos sem... Nós somos íntimas, não tem problema. A Lu, Padre Assis, se quiserem comentar alguma coisa para finalizar. Mais uma vez eu agradeço, né, a participação nessa semana maravilhosa e muito agradecida por ter nos dado essa oportunidade de encerrar essa semana, como eu já falei. Então, assim, nossa conversa foi muito gostosa, muito tranquila, muito família, bem o nosso jeitinho de ser. Então, espero que a gente possa ter passado um pouquinho do nosso trabalho para vocês, mostrado, né? E eu aguardo vocês aqui no parque. A hora que vocês quiserem, as portas estão abertas, repito, podem vir. É só mandar, ó, Lu, tô indo. As portas estão abertas para vocês. Tá ótimo. Logo eu vou visitar Itajaí. Essa nossa conversa não foi um esquema de palestra, de conferência, de aula. Isso. Foi alguma coisa que brotou bem do coração, né? Exato. Aquilo que eu falei, aquilo que eu tentei passar para vocês e aquilo que a gente procura fazer e viver, né? É bom ser padre, é bom ser salesiano, é bom conviver com a juventude. Ô Maria, você escapou, você andou saindo e agora você voltou, né, Maria? Eu queria que você desse um oi pro povo. Que a Maria doida está aí? Eu acho que a coordenadora PDB é ela, só pode ser. Maria, você está aí? Cláudia, vai falando aí que a Maria... Tá bom. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Maria, fala comigo. Dá um oi pro pessoal, pro povo te conhecer. Mas pode falar. Não, e o bonito disso tudo é que nós somos testemunhas de que Deus ama os jovens. Fala, Maria, deixa eu ouvir tua voz. Será que eu consigo aí? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá cortando, não tô conseguindo ouvir direito. Tá. Ó, um beijo. Essa é a Maria, gente. Tá vendo a Maria aqui, ó? Essa é a Maria. Ela coordena a parte pedagógica do parque. É bem doida, bem doida. Então, tá. Tá bom? Prazer em conhecer. Eu tava dando uma escadinha aí, falando... Ixi, não dá para te ouvir nada. A tua internet tá muito ruim. Não consegue ouvir. Colando um pouco. Tá cortando tudo. Não dá para te ouvir, mulher. Então. Fique com Deus, tá? E continue com esse trabalho. Vale a pena. Ah, que ótimo. Padre, dá uma bênção para nós, para a gente ir em paz. O povo está pedindo aqui. Dá uma benção, daí eu falo antes ou ele dá a benção? Pode falar. Então Padre, só me permita fechar aqui, porque eu não posso deixar de agradecer,
né? Como é que eu posso deixar o Jean encerrar essa sala sem eu agradecer? Agradecer imensamente ao Jean. Eu conheci o Jean por um dos eventos, a convite da FASBAN, e aí eu disse, o Jean, eu preciso conversar com ele para pensar numa possibilidade da gente ampliar as interações, porque é muito interessante. A gente tem muita coisa para fazer junto. E meti a cara e fiz isso. Mandei um zap para o Jean arrojado também, mandamos ver, programamos essa semana, e eu convidei algumas pessoas que eu tenho um enorme carinho, que foram o Marciano, a Cristiane Arns, e agora conhecendo a Luciana, mais a Luciana, mas eu aprendi muito com todos vocês, as pessoas que participam no chat, todas as pessoas que mandaram perguntas, pessoas muito que a gente, ao ler os comentários, a gente percebe as realidades que vocês estão inseridos, o quanto vocês fazem pelas comunidades em que vocês estão, e o quanto a gente pode unir forças para fazer junto, para fazer mais coisas. Então, o bom mesmo é que esse evento permitiu que eu acessasse vocês. E eu acessei da forma mais... Eu senti muito carinho. Embora seja virtual, eu senti muito carinho. Eu me senti muito abraçada pelo público da Dominus, tá? A Nobis inteira agradece essa acolhida. E eu desejo muito que a gente continue, se tiver, Jean, se a gente puder fazer novas formações, outras coisas junto, a gente não pode deixar de se conectar para fazer coisas como essa, porque semanas como essa não tem preço, tá? Então, a Cristiane, inclusive, já se propôs a fazer formação para a área do Ciranda de Paz. A NOB está aí à disposição de cada um de vocês, então é só entrar em contato, vocês têm... Depois a gente passa todos os materiais para o Jean, ele encaminha, a gente faz um novo contato e... Só para finalizar, não poderia deixar de lembrar que hoje é o dia do voluntariado. Voluntariado, para mim, não é aquela pessoa que trabalha de graça. Voluntariado é aquele que se doa. É aquele que se doa com o coração e que faz com que o coração se comunique com as mãos e seja capaz de pequenas, grandes obras, né? Então, que esse movimento do coração para as mãos permita que a gente consiga realizar muitas coisas maravilhosas, assim como o projeto, como o Parque Dom Bosco, como tantos outros projetos que estão por aí nas mãos dessas pessoas maravilhosas que participaram durante a semana. Eu encerro aqui a minha participação, mas com uma vontade doida de continuar interagindo com todo mundo, né? De continuar fazendo acontecer junto. Parabéns para nós todos, de verdade. Padre, só nos dá a benção. Nós estamos num mundo com muita gente inteligente, né? Muita gente inteligente que é presidente da República, é governador, é prefeito, é isso e aquilo. Meus irmãos, eu acho que nós estamos precisando de mais gente com o coração, mais gente com afeto. Não precisamos muito de gente inteligente, precisamos daquilo que a Cláudia falou, de gente que tenha coração. Quando a gente tem coração, tudo vai. E esse menino que está aqui é o Dom Bosco, a imagenzinha de Dom Bosco, foi alguém que teve coração a vida inteira, desde criança. E o coração dele foi tão grande
que ele fundou uma congregação para trabalhar com os jovens, sobretudo aqueles que mais precisam. Então, eu queria pedir a Deus que abençoasse a todos vocês que estão aí nos ouvindo, acompanhando tudo isso, e que esse Deus dê muita serenidade, muito afeto, muita bondade, um coração grande, um coração generoso, como foi também o coração de Dom Bosco, o pai e mestre da juventude. Então, que esse Deus que é amor e que nos ama, abençoe a todos e a cada um de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. Lu, dê um abraço aí para Jair por mim. Beijo para vocês. Beijo, Cláudia. Beijo, Maria. Beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.